Irmãos, irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. E o nosso pequeno momento de um olhar para o alto. Mas antes de nós entrarmos na meditação de um olhar para o alto, eu gostaria ainda de fazer lembrar aos irmãos, às irmãs e todos que ouvem, que fazem parte do trabalho no Canela, domingo. O Eliseu ainda vai dar coordenadas certas também para o grupo, o culto na casa do irmão Hilde e da irmã Cláudia, abençoando assim a casa toda reformada. E nós vamos estar então domingo de manhã às 9 horas. Irmãos, não esqueçam, 9 horas, o culto com ceia na casa do irmão Hilde e da irmã Cláudia. E as coordenadas vocês ainda vão receber, mas lembrem em oração já domingo o culto. Irmãos, e para a curta mensagem, um olhar para o alto, tenho para hoje o texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, e aonde nós temos a oração de Ana, em gratidão a Deus, quando ela entrega Samuel na casa do Senhor para ser criado na casa do Senhor. E tem um versículo que é do capítulo 2, verso 2, que vejo de grande importância para a nossa época, para o nosso momento de olharmos para cima. O versículo 2 diz o seguinte: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Irmãos, esse é um versículo que Ana, na verdade, ela coloca isso no olhar para Deus. Enquanto ela estava amamentando Samuel, com certeza, muitas vezes, ela olhava para o Senhor de uma forma dentro dela e olhava dentro do seu tempo para Deus. E esse versículo, ele é uma confissão de quem é Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos meditar um pouco sobre essa forma como Ana vê Deus. E como nós podemos ver Deus também nos nossos dias de hoje, que é o mesmo Deus. E como Ana, em sua ansiedade, em seu tempo da época, olhava para Deus. Irmãos e irmãs, eu creio que nós também estamos passando nesses momentos de ansiedade, nessa expectativa do dia a dia. Mas o que eu quero meditar com os irmãos em curtas palavras, o que Ana vê no Senhor. Ela esperava no Senhor. Esse versículo ele tem um ensinamento muito profundo para a nossa vida do dia a dia. Ela esperava no Senhor. Nós sabemos como ela esperava no Senhor para ter um filho. Mas agora ela espera no Senhor para entregar o filho na casa do Senhor. Porque foi isso que ela prometeu a Deus. Se ele o desse um filho para ela, ela ia devolver para o Senhor. Então, Ana esperava no Senhor aquele dia. Em outras palavras, ela confiava no Senhor. Irmãos, confiar e crer são duas coisas muito distintas. Eu creio em Deus. Eu posso confessar isso. Mas confiar em Deus é muito mais do que eu crer. Porque Ele faz com que você se entrega na esperança daquilo que o Senhor é para te dar e para te abençoar. Então, Ana confiava no Senhor. Isso é uma lição para nós. Também nos dias de hoje, no tempo que estamos passando, é confiar no Senhor. Ela esperava de Deus a resposta. Confiar não é, de repente, saber que você pode resolver a situação. Mas você confia e espera que no Senhor venha a resposta. E Ana tinha isso dentro do coração dela, nesse versículo de que ela confessa quem é Deus. A resposta veio e confessa este impar de Deus. Sabe, ela confessa de uma forma tão única que é algo muito pessoal dela. Irmãos e irmãs, eu creio que no olhar para cima, nós também temos uma forma bem ímpar em confessar quem é nosso Deus.
um Deus que nós podemos confiar, um Deus que nós podemos esperar. E esse Deus que Ana confessa, que Ana reconhece, que Ana confia, eu quero lembrar 3 pequenas frases. Primeira frase que ela coloca nesse versículo: Ele é santo. Irmãos e irmãs, Ana via em Deus a santidade. E ela se espelhava nesse Deus santo. E nesse Deus santo ela esperava. E ela diz nesse versículo que esse Deus que é santo, não há outro como Ele. Irmãos, a profundidade de Ana também deve estar refletindo na nossa vida hoje. Não há outro Deus como Ele. Irmãos, esperar nesse Deus. Ele nos dá alento, Ele nos dá força, Ele nos dá esperança. E Ana diz assim: Ele é santo, não há outro como Ele. Um segundo pensamento dentro desse versículo é: não há outro igual. Irmãos, vejam, ela coloca Deus como santo e logo, imediatamente, ela reconhece que não há outro Deus igual. Por isso, ela chama esse Senhor Deus de Senhor. Ele é único. Para Ana não tinha outro Deus, a não ser esse Deus único, que é o nosso Deus hoje. É o Deus do Velho Testamento, é o Deus do Novo Testamento, é o Deus da nossa época. E ela coloca isso de uma forma bem clara: Ele é único. Não há outro igual. Irmãos, se nós pensarmos na nossa vida, o que passamos, o que você passa, o que nós ouvimos, as dúvidas que nos são colocadas, nós podemos dizer assim: esse Deus, Ele é um Deus único. E Ana representa na confissão dela e no reconhecer que esse Deus é único. E um terceiro pensamento nesse versículo é: Ele é rocha firme. Quando nós pensamos nas rochas, nós pensamos nas rochas que são realmente inigualáveis. E ela coloca Deus como rocha, esse Senhor é uma rocha. E ela coloca ele não é vacilante. Deus não vacila como uma vara de bambu com o vento, que às vezes a gente nem sente o vento, mas a vara de bambu, ela sente o vento e ela vacila para cá e para lá. Ela vê que esse Deus não vacila. Ele é profundo, ele é firme. Então é uma rocha. E sobre essa rocha, Jesus construiu e está construindo a sua igreja sobre a confissão de Pedro, quando Pedro diz: Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz para Pedro: sobre esta rocha eu vou construir. Não é sobre Pedro, mas é sobre a confissão de Pedro, que ele via que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. E isto, Ana, representa também na sua confissão, no seu reconhecer a Deus, ao olhar para cima, ao olhar para Deus, na sua expectativa de ser mãe, mas na sua expectativa de entregar o filho para a casa do Senhor. E nós sabemos quem é Samuel, o filho que ela deu a Deus, mas o filho que ela recebeu de Deus. Então, ela vê que esse Deus é uma rocha firme. Ele não vacila. Ele não é vacilante. E aí, irmãos, para terminarmos, desses 3 pensamentos, Deus não muda de personalidade. Ele não muda de personalidade. Ele é aquele Deus de sempre, do princípio e do fim. Esse Deus, ele não muda de personalidade. E se nós olharmos hoje as pessoas, mudam de penteados, mudam de cor de cabelos, isso ali. Se a gente lembrar, os esportistas, cada vez que eles vão no campo já tem uma outra cor de cabelo. Isso representa uma personalidade vacilante. E isto Ana coloca para Deus. Deus não muda de personalidade. Ele é esse Deus santo,
Ele é esse Deus inigualável, Ele é uma rocha firme. Este Deus, Ana chama de Senhor. E essa é a diferença do povo daquela época. O Deus de Ana, o nosso Deus, Ele é Senhor. Não há outro igual. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã. Irmãos e irmãs, se nós podemos olhar para esse Deus, no nosso olhar de confiar nesse Deus, e lembrar a história do ontem, lembrar a história de hoje, e lembrarmos a história que vai acontecer amanhã, nós podemos dizer, meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é o Deus de ontem, o Deus de Ana, o Deus de hoje, nosso Deus, que nós confessamos na igreja em Jesus Cristo, e também será o Deus de amanhã para aqueles que vão ainda até nascer, se Cristo não voltar antes. Irmãos e irmãs, que este olhar para o alto com Ana possa nos ensinar a olhar para Deus. Curvemos nossa fonte em oração. Pai Celestial, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado que nós podemos nos espelhar na confissão e no reconhecer de Ana de quem era Deus, o Senhor. E que esse Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor de nossas vidas, és o Senhor ontem, hoje e amanhã. E abençoe-nos durante esses dias e abençoe-nos desde já domingo no culto na casa do irmão Hildo e da irmã Cláudia. Que Deus possa estar com cada um que está ouvindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.